Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos estudar os métodos de separação de mistura. Muitas vezes, nas indústrias químicas, gente, que pode ser a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia e outros tipos de indústria química, é preciso adquirir e utilizar algum tipo de substância que esteja misturado a outra. E para que isso aconteça, é necessário aplicar algum método de separação de mistura. Nesse momento, nós vamos conhecer alguns dos métodos existentes. Temos a decantação, a filtração, a destilação, a separação magnética, a catação e outros tipos de separação. Para saber qual o melhor método de separação, é necessário identificar primeiro se a mistura é homogênea ou heterogênea. Esse assunto nós vimos na aula passada, né? Então, só relembrando, gente. A mistura homogênea é aquela em que nós não conseguimos identificar os componentes que estão presentes naquela mistura, certo? Nós vemos uma fase só. Já na mistura heterogênea, nós conseguimos identificar quais os componentes que estão presentes nela. Nós conseguimos visualizar quais os componentes. A mistura heterogênea, ela vai ter mais de uma fase, pode ter 2, 3 fases, né? Então, hoje, nós vamos começar com a decantação. A decantação, gente, é um método que se baseia na diferença de densidade dos materiais da mistura. Então, funciona da seguinte forma: a fase mais densa, vamos dizer, mais pesada, ela fica no fundo do recipiente, igual está mostrando essa imagem ali. Então, a substância mais pesada, mais densa, a gente fala, ela fica no fundo. Ela vai decantando no fundo, tá? Por isso que esse método chama decantação. E a substância mais leve fica em cima, né? Dessa forma, nós conseguimos separar os materiais da mistura, porque nós vamos ter 2 fases. A filtração é outro método. Nesse método, nós vamos utilizar um filtro e um papel de filtro. Então, os materiais que estão presentes na mistura, o componente com partículas maiores que os poros do filtro vão ficar retidos nesse papel de filtro, igual vocês estão vendo na imagem. Então, por exemplo, coar um café utiliza esse método de filtração para separar água de serragem, água de areia. Então, o componente com partículas maiores vão ficar retidos nesse papel de filtro. E o líquido, no caso, qualquer tipo de líquido, vai ficar retido no recipiente embaixo. Vai passar pelo papel de filtro, né? A evaporação é outro método que separa um sólido de um líquido por evaporação do líquido, gente. Então, assim, um exemplo mais comum é a obtenção do sal a partir da água do mar. Então, eles utilizam esse processo aí. A água do mar, ela é deixada em salinas, no ambiente aberto, né? E essa água que está presente ali vai evaporando. E, por fim, vai ficar só o sólido. E, então, é dessa forma que eles conseguem obter o sal da água do mar, pelo processo de evaporação. A destilação é um método de separação que separa tanto um sólido de um líquido, como também de 2 líquidos. Esse método se baseia na diferença do ponto de ebulição de cada componente da mistura. Então, quando for 2 líquidos, gente, funciona da seguinte forma. Acompanha comigo a imagem. A mistura é aquecida em um recipiente fechado, em um aparelho chamado destilador. Então, todo esse aparelho chama destilador. O componente que tem ponto de ebulição menor
porque essa mistura está sendo aquecida, certo? Então, vai evaporar uma substância. Então, a substância que tem ponto de ebulição menor vai evaporar primeiro. E evaporando, né, virando vapor, vai passar por esse aparelho ali em seguida, chamado condensador. Esse condensador, ele tem uma água passando em volta dele e essa água vai resfriar esse vapor. E esse vapor vai se tornar líquido novamente. E esse líquido será recolhido em outro recipiente. Então, dessa forma, eu consigo separar dois líquidos através do ponto de ebulição. É dessa forma que eles conseguem separar o álcool da água, por exemplo. Então, esse tipo de separação de mistura, existem dois tipos, a destilação simples e a destilação fracionada. Então, a destilação simples, ela separa um sólido de um líquido e a destilação fracionada separa dois líquidos. Bom, pessoal, então eu encerro os métodos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós vamos nos falando. Bom trabalho para vocês.